verdade, eu fui batizada na católica, a minha família inteira sempre foi da católica. Agora não, a minha família é evangélica, mas o meu primeiro contato com uma igreja evangélica foi aos meus 11 anos. Era uma igreja evangélica que tinha na rua da minha casa, na verdade 2 casas depois da minha, e eu simplesmente entrei nessa igreja e eu me batizei nesse dia. Do nada, sem contar pra ninguém, eu nem frequentava a igreja. Quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, a minha mãe quis me matar, porque ela falou, como que batiza uma criança que não sabe ainda o que quer pra vida? Ela ficou muito brava. Ela ainda não era evangélica nessa época, ainda era católica. Comecei a frequentar essa igreja, participava dos grupos de louvores, coreografias, e depois de um ano, nessa época eu morava em Santos, depois de um ano eu voltei pra São Paulo, e aí eu me afastei de tudo. Mas Deus sempre deixou muito claro que Ele tinha um propósito muito grande na minha vida, desde muito nova. Eu sempre tive sonhos reveladores, coisas que estavam para acontecer. Eu sonhava e passava pouco tempo que aconteciam. Deus usava pessoas para vir falar comigo. A última que Ele usou foi uma senhora que entrou dentro da minha loja e ela falou assim para mim, filha, você é evangélica? E eu falei para ela, eu sou, mas eu estou afastada. E ela virou para mim e falou assim, não volta, o seu tempo está acabando. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu tempo acabou, eu não voltei. Vamos te dizer a frase que todo mundo fala, né? Quem não volta por amor, volta pela dor. Eu não voltei a tempo e Deus me deu aquela esmagada a falar, não, filha, chega, tá na hora de eu te esmagar e você vê que você precisa me enxergar, precisa enxergar que você precisa de mim na sua vida. Ele já usou também uma moça no meu estágio. Eu fui aferir a pressão dela e ela virou pra mim e falou, posso te entregar a palavra de Deus? Ele pediu pra eu te entregar e eu preciso te entregar. E ela falou uma palavra linda, ela falou que Deus ia mudar a minha vida completamente, e é justamente isso que tá acontecendo. Eu tô gravando aqui no parque, eu vim tirar um tempo com Deus, agora eu tô fazendo muito isso, eu sempre trago um caderninho, eu convido o Espírito Santo pra vir comigo e ele sempre me diz muitas coisas, então eu sempre trago um caderninho pra anotar. Então eu não consigo controlar o vento aqui, gente, nem o barulho, eu fico toda hora mexendo no cabelo, porque eu tô tentando arrumar por conta do vento. Então eu peço desculpa a compreensão de vocês, mas eu tava aqui e eu senti de gravar esse vídeo. E depois que essa senhora me entregou essa palavra e disse, filha, o seu tempo está se acabando, ela só falou isso pra mim e saiu da minha loja. Era uma senhora, ela era muito velhinha, ela deveria ter uns 75 anos. Eu comecei todos os dias a ter o mesmo sonho. Eu tinha um sonho, eu correndo, algo corria atrás de mim, mas eu nunca conseguia ver o que era. E eu não conseguia gritar, eu não conseguia clamar a Deus, eu não conseguia chamar Jesus no sonho. E eu sempre acordava fazendo barulhos horríveis. Quem estava do meu lado falava, Priscila, é aterrorizante o jeito que você acorda. Quando eu acordava, eu conseguia me ouvir ainda um pouquinho o barulho que eu fazia. E realmente era aterrorizante os barulhos que eu fazia. E todas as noites eram os mesmos sonhos. Minha vida inteira eu sempre me considerei mimada por Deus. Tem até lá na bio do meu Instagram, mimada por Deus, porque nunca acontecia nada na minha vida que eu falasse assim, nossa, que vida ruim. Sempre deu tudo muito certo na minha vida. E aí, de repente, começou a dar tudo errado. Coisas que estavam dando certo começaram a dar errado. Portas se fecharam e fecharam de todos os lados. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? O que a gente faz nessa hora? Corre para Deus. E aí eu comecei a correr para Deus e perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo essas coisas? Por que eu estou sem vontade de fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? E o que a gente faz? Corre, pega com a Bíblia que está lá o tempo inteirinho fechada. Eu sei que você faz isso também. Abre em qualquer, fecha os olhos, abre qualquer página torcendo para que saia um versículo inspirador. Fala se você já não fez isso. E eu fazia muito isso e simplesmente parecia que saía grego. Eu não conseguia entender nada do que falava. Simplesmente Deus não mandava nada para mim na Bíblia e eu me senti esquecida. Eu falei, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo. Senhor, porque o Senhor me abandonou? Aquela coisa que a gente costuma fazer quando começa a dar tudo errado. Certo dia eu decidi fazer jejum. E o meu propósito era que Deus falasse comigo e me esclarecesse coisas que estavam acontecendo. Eu nem sabia como fazer um jejum, simplesmente na minha cabeça eu decidi fazer um jejum. Eu fiz um jejum totalmente errado. Eu lembro que esse jejum eu fiz no dia do meu aniversário, dia 10 de julho. E nesse dia eu lembrei que tinha culto. Eram umas 5 horas da tarde, eu falei, hoje tem culto. E aí eu pensei, nossa, eu tô de jejum e eu vou pro culto, certeza que Deus vai falar comigo. Eu vou levar até um lencinho, eu vou levar até uma toalhinha que eu tenho certeza que eu vou chorar muito, porque hoje Deus vai falar comigo. Eu fui pro culto esse dia e, como de costume, eu orei, pedi, Deus, me manda a palavra, eu preciso que o Senhor me esclareça isso, porque tá acontecendo isso, o Senhor me esqueceu. E nesse dia, simplesmente, Deus não falou nada comigo.
nada. E aí eu lembro que estava acabando o culto, eu falei assim, Senhor, por favor, o Senhor vai deixar eu sair daqui pior do que eu entrei, porque agora eu vou sair com a certeza que o Senhor me esqueceu mesmo. No momento da última oração, para quem não sabe, a congregação ela faz uma última oração no momento de ir embora. Depois daquela oração não ia ter mais palavra, e mesmo assim eu estava orando na última oração, porque eu queria que surgisse de um além uma palavra para mim ali mesmo no momento de ir embora. E simplesmente quando eu levantei daquela oração, eu levantei e eu estava no alto. Parecia que eu estava em cima de algo. Eu achei que eu tivesse levantado em cima do banco da congregação, ele tem uma parte assim que você coloca o pé em cima, você coloca o joelho em cima para orar. Eu achei que eu tivesse levantado em cima daquilo. Eu olhava assim, a igreja estava baixa e eu estava mais alta, eu olhava assim para trás, eu ficava com vergonha. E eu olhava pro chão assim e eu não estava em cima de nada. Eu fiquei sem entender aquilo e eu saí arrasada da igreja. Eu saí me sentindo esquecida, que eu acho que eu pequei muito e que Deus tinha me esquecido, Ele não queria mais saber de mim. Eu tinha que ter ficado na presença dEle quando eu era mais nova e como eu esqueci dEle todos esses momentos, Ele não queria mais saber de mim. Era isso que eu estava sentindo. Até que uma amiga minha me chamou para ir em uma igreja de uma outra amiga dela. E Deus mandou na boca do pastor a seguinte palavra: quando você sair do seu pedestral, eu falo com você. Ali a minha vida mudou, porque realmente Deus fez eu enxergar que eu estava no pedestral. Eu não estava ali pedindo a ajuda de Deus. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo na minha vida, que Ele falasse para mim o que estava acontecendo na minha vida, mas eu não estava pedindo a ajuda dEle, porque realmente eu sempre na minha vida, eu sempre me achei muito suficiente. Se eu quiser eu consigo, se eu quiser fazer tal coisa eu vou fazer, eu não preciso de ninguém, eu tenho força de vontade, sempre foi assim. Então ali Deus me mostrou que eu estava no pedestral, e quando eu descesse desse pedestral, Ele ia falar comigo. Ali tudo começou a mudar. Eu me humilhei aos pés de Deus, eu falei assim, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é sua, eu não tenho domínio mais sobre ela, usa-me, Senhor, fala comigo, eu te desejo. E aí eu comecei a clamar a Deus todos os dias, e mesmo assim Ele continuou sem falar comigo, mas eu não desisti. Todas as noites, todos os dias de manhã, eu clamava a Deus, eu pedia misericórdia, eu chorava, eu dizia que eu queria Ele, eu dizia que eu tinha sede dEle, eu parei a minha vida para me entregar a Jesus novamente. Até que um dia, dentro do meu quarto, em uma dessas noites, eu vivi o sobrenatural dentro do meu quarto. Não foi dentro de uma igreja. Dentro do meu quarto sozinha. Deus desceu ali no meu quarto. Eu vou gravar um outro vídeo para contar para vocês sobre essa experiência que eu tive dentro do meu quarto. Porque aqui não tá dando, tá muito vento, tá entrando um mosquito na minha boca, as formigas estão subindo em mim, mas eu vou gravar esse vídeo pra vocês e vocês vão ver que se vocês clamarem a Deus dentro do quarto de vocês, o céu desce no seu quarto, o céu desce na sua casa e Jesus ele vem falar com você onde você estiver, independente se você tá dentro de uma igreja ou não, independente se você tá seguindo certinho ou não, independente se você é batizado ou não. Se você clamar, se você chamar Jesus, se você entregar sua vida para Ele, Ele vem onde você estiver para falar com você. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês venham, que vocês curtam, que vocês se inscrevam, porque eu tenho muita coisa para falar ainda e eu sei que eu tenho muita coisa para agregar na vida de pessoas que estão passando por situações similares, que estão sentindo as portas fechadas, que estão achando que Jesus esqueceu deles. Eu tenho muito para falar, muita coisa especial que aconteceu na minha vida nesses meses. Isso eu vou contar em um outro momento e também para não ficar um vídeo muito longo para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal para você receber notificação quando eu postar os próximos vídeos. Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa que está acontecendo na sua vida. Beijo!